voltando à tua pergunta, eu não enxergo o processo de treinamento como algo final. Eu enxergo o processo de treinamento como algo inicial, onde todas as áreas começam a interagir para promover o bem-estar maior daquela pessoa ou daquele atleta. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Elite Training. O meu papo de hoje é com o Dr. Gustavo Malioca. O Dr. Gustavo Malioca ele é médico do esporte e fundador da Care Club, uma das mais conceituadas clínicas de medicina esportiva do Brasil, com 4 unidades na cidade de São Paulo e unidades espalhadas por outros estados, como Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. O Dr. Gustavo tem ampla experiência no universo esportivo, onde trabalhou como médico do Comitê Olímpico Brasileiro, estado presente em 3 Olimpíadas. No futebol, o Dr. Gustavo trabalhou como médico do Botafogo do Rio de Janeiro e atualmente ele é médico-chefe do Departamento de Medicina da Sociedade Esportiva Palmeiras, responsável por todas as categorias de base até o time profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Gustavo durante 5 anos, como coordenador de performance da Care Club e coordenador de preparação física das categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras entre os anos de 2014 e 2019. Nesse período, tive a oportunidade de aprender muito com ele, especialmente como a dedicação e a paixão, unidas ao trabalho diário, pode nos fazer atingir um alto status profissional e ocupar as posições mais concorridas da profissão. Então, nesse podcast, nós conversamos sobre assuntos como a visão dos médicos sobre a importância e relevância do profissional de educação física, até onde os profissionais de educação física são relevantes na questão da promoção da saúde e desenvolvimento físico de clientes e atletas, como o processo de treinamento é apenas o início da promoção do bem-estar de um indivíduo, como ele enxerga a essencialidade do profissional de educação física para a promoção da saúde coletiva, especialmente durante esse período de pandemia, por que é importante que haja um acordo entre as diversas áreas da saúde para que se estabeleça o papel de cada um e como o conflito entre as áreas pode prejudicar a população que precisa se manter ativa. Quais papéis um profissional de educação física poderia exercer na área da saúde que estariam além da montagem e gestão de programas de treino? Sob o ponto de vista médico, quais os comportamentos que um profissional de educação física manifesta que mais desagradam as outras áreas da saúde? Qual a importância da abordagem interdisciplinar no trato com clientes e atletas e como a interação do profissional de educação física nesse meio pode torná-lo uma figura indispensável? E quais conselhos e sugestões com relação ao comportamento e ações no dia a dia, ele daria para um profissional de educação física para que esse pudesse atingir os mais altos níveis da sua profissão? Papo bem interessante com o Dr. Gustavo, espero que vocês gostem. Doutor, o papel do profissional de educação física ele tem ganhado muita abrangência. Ele participa hoje de equipes multidisciplinares, ele interage com profissionais de outras áreas e também isso acontece não só com relação ao bem-estar, mas também no alto nível, na participação de equipes multidisciplinares que cuidam dos atletas de alto nível. Então, esse papel que tem ganhado cada vez mais abrangência é uma coisa importante para o profissional. No entanto, como é que os profissionais da medicina enxergam o papel do profissional de educação física hoje? Sua pergunta ela tem enorme relevância, porque no alto rendimento esportivo, a gente sabe da importância que é inquestionável do profissional de educação física. O treinador, o preparador físico são pessoas de exímia importância. Agora, é o que você tem falado, o profissional de educação física ele tem ganho relevância também nas bases de preparação de pessoas menos ativas. Então, a pessoa normal, o atleta ocasional e até o início da atividade em pessoas sedentárias. A única questão que a gente tem que saber debater é a que ponto existe a importância, a suma importância do profissional naquele processo. Do profissional estar em cima, entender como ele é fundamental na base, na construção da base, do conceito,
que é importante que desde o início ele já interaja com outros profissionais, que ele não queira fazer o papel de outros profissionais e sim que ele queira cada vez mais promover essa interação, porque quem ganha com isso é o indivíduo, é porque a gente passa o conceito pleno. Então, voltando à tua pergunta, eu não enxergo o processo de treinamento como algo final. Eu enxergo o processo de treinamento como algo inicial, onde todas as áreas começam a interagir para promover o bem-estar maior daquela pessoa ou daquele atleta. Então, um assunto que ficou muito popular, né, durante essa pandemia que a gente já está vivendo há mais de um ano, foi não só na área da educação física, em várias áreas, mas especialmente nessa área, que foi questionado a essencialidade do profissional de educação física, né? Então, o profissional de educação física logo passou a viver uma crise existencial, né, no sentido de que ele é ou não essencial, né? E eu acredito muito que a essencialidade não é algo que o profissional tem que dizer, é aquilo que as outras pessoas enxergam como essencial. Então é importante saber a opinião, né, a sua opinião com relação a isso. Como é que você enxerga a essencialidade dos profissionais de educação física ou da área de educação física para o bem-estar e para a saúde em geral? Eu acho que a resposta vem das ruas, vem da população. A questão é que a organização desses processos precisam ser melhores coordenados entre as instituições, os espaços, entre os profissionais e entre as áreas, para que não haja um desacordo, porque se houver esse desacordo, o que vai acontecer com o agente, com a pessoa? Ela vai procurar fazer sozinha, ela vai procurar se virar. E eu acho que isso é perigoso para ela, né? Então, assim, tá mais que na cara que com uma boa organização a gente consegue ir muito longe, a gente consegue promover saúde, a gente consegue fazer com que as pessoas queiram cada vez mais se mexer e as pessoas que são, vamos dizer assim, preservando a palavra, ignorantes no assunto, aceitem melhor que o exercício físico hoje é uma base, é um pilar de saúde das pessoas. Além de ser um profissional que trabalha como um gestor, né, na criação e manutenção dos programas de treinamento, que eu acho que esse é um dos principais papéis do profissional de educação física hoje, como é que você enxerga o profissional de educação física atuando, conseguindo se articular em outras coisas que não sejam só gerir programas de treino? Existe algum outro papel que o profissional pode exercer ainda dentro da área da saúde? É o que a gente fala exclusivamente no caso da Care, onde a gente tem todas as áreas interagindo, mas eu acredito que isso fora também deva acontecer. O profissional de educação física é aquele de maior contato com o atleta, né, em qualquer nível que a gente esteja abordando. E o fato dele ser o canal de comunicação é ele que promove a interatividade da multidisciplinaridade. Em resumo, é ele que promove a comunicação entre os profissionais e dos profissionais para com o cliente. Então, isso é um papel importantíssimo do profissional de educação física. Não só promover o treinamento, como promover a comunicação entre as partes. A partir do momento que o profissional de educação física quer fazer tudo sozinho, ou não quer promover o diálogo, logo as outras áreas vão entrar querendo excluí-lo do processo. É isso que a gente vê acontecer muito no mercado. Na sua visão como médico, né, quais são os comportamentos que os profissionais de educação física às vezes manifestam, né, que mais desagradam as outras áreas da saúde? Eu acho que algumas coisas têm que ser relevadas. A primeira, o profissional de educação física que acha que o espaço, o lugar, a estrutura da onde ele treina, tanto faz.
o que importa é o treino dele. E a gente sabe que isso não é verdade. Os cuidados de segurança, saúde, higiene são tão importantes quanto a qualidade do treino. Então, às vezes, para dar o treino, abre-se mão de coisas fundamentais, e isso não deveria. O segundo ponto é entender que não existe o mais importante. Existe ser importante a partir da soma de ações. Então o médico do esporte ele é importante, o nutricionista ele é importante, o treinador ele é importante, as ações da fisioterapia são importantes. Porque aí sim você tem um conjunto de ações que vão fazer com que o cliente atinja o seu objetivo de forma mais fácil. E por último, é o entendimento que tem que ter cuidado com o que se fala, com o que se expõe ao cliente, porque existe toda uma ideia, toda uma preocupação de ideias que estão ali em jogo. Então, tudo isso, a forma com que se chega ao cliente, como você trata o cliente, para que você fala determinadas ações. Então não adianta só elogiar, não adianta só chegar e prometer futuras ações, porque se prometer, você vai ter que cumprir, porque se às vezes uma frustração pode gerar um problema ainda maior em termos de saúde daquele organismo. Então, eu acho que hoje o profissional de educação física ele tinha que se preocupar muito não só com hoje, e sim com ontem, com hoje e com amanhã. Porque aí sim ele vai conseguir interagir melhor com as áreas, ele vai conseguir fazer a diferença para aquele cliente dele e ele vai conseguir mais do que isso, ser inesquecível na vida do cliente dele e não simplesmente passar, né? Hoje eu vejo uma preocupação muito grande do profissional em ter agenda cheia, né? Se tem agenda cheia, eu tenho a minha receita garantida. E não é disso que a gente está falando. É ter uma receita garantida em clientes inesquecíveis. Clientes que não queiram esquecer o que você fez por eles e que você tenha casos para contar. E não alunos para contar sobre uma base numérica. Eu acho que a gente precisa cuidar melhor das pessoas. Eu não estou falando do profissional de educação física, eu estou falando um aspecto mais amplo. Na sua visão como médico, né? Eu acho que isso é importante porque a gente quer realmente trazer essas discussões à tona. Eu acredito que os profissionais de educação física eles são muito resistentes às críticas, muitas vezes, né? E tudo que a gente está falando acaba levando um pouco isso acaba levando o assunto um pouco para isso, né? Quais são as áreas ou quais são as preocupações, né, que de repente um profissional de educação física poderia ter hoje, no sentido de que se você tivesse que dizer algumas coisas que iriam melhorar a carreira de um profissional de educação física, você como médico tem basicamente o conhecimento da medicina e o conhecimento da profissão, né, de como ser médico. Então você sabe pontuar algumas coisas que te levaram a chegar, que te fizeram chegar a ser um médico de sucesso e conhecer outros médicos e você começa a reconhecer alguns desses padrões. Quais são os comportamentos que te levam a chegar no ápice da sua área? Se você tivesse que dizer isso para o profissional de educação física, quais seriam os comportamentos ou ações que eles poderiam começar a ter daqui para frente que poderiam engrandecer não só a sua atuação profissional, mas ele como profissional? Sua pergunta é, mais uma vez, excelente, porque assim, primeiro, eu acho que a gente consegue observar uma busca cada vez mais do profissional de educação física por atualizações. Isso eu acredito que seja uma maneira de se engrandecer. É claro que desde que a preocupação seja ganho de conhecimento e não ganho de um currículo para aplicar num aluno e gerar receita. Eu acho que são duas coisas diferentes. Mas sim, eu quero aumentar uma base de conhecimento para determinados clientes, eu saber escolher o que é melhor para ele, perfeito. Num segundo estágio, é você saber interagir com as outras áreas. Então, quanto mais conhecimento que eu consiga trazer
para outras áreas, melhor para mim. Então, poxa, um pouco de nutrição, que eu consiga interagir com o nutricionista, um pouco do que eu vou falar com o meu médico para poder interagir com ele, um pouco do que eu quero falar com a psicóloga para poder interagir com ela e aí sim com o fisioterapeuta. Eu acho que esse conhecimento linear das outras áreas, que você pode ali perguntar com um pouco mais de enriquecimento de um diálogo, você consegue ter e isso sim gerar um benefício para o seu aluno. Isso é super bacana. E por último, é a questão de você estar com a sua consciência limpa, daquilo que você faz para o teu aluno. Sabe, aquele pool de alunos teus que se atende no teu dia, a minha dica para todo mundo, esteja com a tua consciência limpa. Faça o que você acredita, não faça aquilo que é moda, não faça aquilo que vai te gerar receita no presente. Faça aquilo que você realmente queira se orgulhar no presente e no futuro. Muito obrigado, acho que foi bem esclarecedor. A ideia é justamente essa, não é a gente só elogiar, é a gente levantar críticas e a visão do médico hoje é muito importante para nós. Queria agradecer pelo tempo aí, espero a gente se encontrar de novo aí no futuro. Prazer é todo meu, Luigi, você sabe o quanto eu admiro o trabalho que vocês executam. Todo mundo sabe que a Care Club, desde os primórdios, tem professor de educação física na sua base. Então, para mim, é importantíssima a interatividade entre as áreas, mais do que o trabalho individual de uma área. E eu espero poder contribuir ainda mais e mais pro profissional de educação física e, quem sabe, ainda mais para a junção das áreas.